Você, como vereador, qual a sua avaliação no combate ao abuso sexual de crianças e adolescentes em Vitória de Santo Antão? Um abraço para todos de antemão. Pelos dados, pela maneira, das estatísticas que vocês estão nos mostrando, eu avalio de uma maneira negativa, porque a exploração sexual hoje no país tem sido um problema sério, não só aqui na cidade, como no estado e como no país, onde nós temos acompanhado fatos de estrangeiros que vêm para o país com uma facilidade imensa, os portugueses, os alemães, para explorar as mulheres, para explorar sexualmente crianças e adolescentes, principalmente algumas pessoas poderosas, pessoas que têm um certo padrão financeiro, que tiram proveito desta situação. É um crime sério que precisa ser revisto através das autoridades constituídas, através do próprio Congresso, da própria Câmara, e reformular as leis para que essas pessoas possam pagar, para que essas pessoas possam malfar atrás das grades pelos crimes que vem cometendo em nosso país. As políticas públicas existentes hoje em Vitória de Santo Antão são eficazes no combate a esse tipo de crime? As políticas públicas no país, as políticas públicas no estado têm deixado muito a desejar, como também aqui na cidade. Hoje nós temos acompanhado a política que já melhorou bastante para a vista que era no passado. Hoje nós temos acompanhado o CREA com excelentes profissionais capacitados que têm trabalhado para combater essa modalidade de crime. Nós temos um conselho hoje que está sendo aparelhado aos poucos para também combater essa modalidade de crime. Agora, as políticas precisam acontecer. A política do social, a política das pessoas em vulnerabilidade social, isso é muito importante. Agora, é preciso que se resolva, é preciso que a própria Câmara Municipal abrace esta causa e acompanhe de perto o acompanhamento junto às pessoas que estão passando por esse momento difícil. Apesar das políticas públicas ainda deixarem um pouco a desejar, não só aqui, como pelo país afora. E você, como vereador, como pode contribuir para o combate desse tipo de crime aqui na nossa sociedade? Vou contribuir da melhor maneira possível. Vou contribuir fiscalizando, acompanhando as leis que existem que foi criado por esta casa, pela Câmara Municipal, precisa ser fiscalizada, as leis precisam passar por uma modernização, precisa ser revista algumas delas, para que possamos acompanhar, ter mais facilidade e ver a divulgação. Isso é no cinema, isso é nos ônibus, isso tem que ter um telefone para que a própria sociedade possa colaborar. A gente sabe que existem as leis tem algumas delas, em alguns artigos está caducando, mas precisamos modernizar essas leis para que a própria sociedade também possa fazer seu papel. A sociedade tem um papel importante, que é fiscalizar também, como nós somos fiscais da sociedade, fomos eleitos para defender os interesses do povo e que não vai faltar interesse de minha parte nesse sentido. Agora precisamos que rever essas leis que existem hoje na cidade de Vitória. Vereador J. Domingo, desde o ano de 2014, a Câmara de Vereadores de Vitória tem aprovado projetos de lei para o combate à pedofilia em nosso município. A nossa equipe identificou 5 desses projetos. No entanto, não é visível a aplicação desta lei por nenhum dos gestores que passaram pela Prefeitura de Vitória até hoje. O que precisa ser feito para essas leis serem aplicadas? Essas leis precisam serem modernizadas, como falei há poucos instantes. E nós vamos fazer por onde modernizar essas leis, nós vamos fazer por onde essas leis, para que essas leis possam ser cumpridas aqui na cidade de Vitória, acompanhar junto ao poder público, já que as gestões anteriores não tiveram como abraçar esta causa, não tiveram como se empenhar em defesa da criança e do adolescente. Nós iremos abraçar aqui no Legislativo, iremos também cobrar do Executivo empenho maior das próprias equipes que foram montadas justamente para combater essa modalidade de crime aqui na cidade de Vitória. O que não vai faltar vai ser empenho, não só de minha pessoa, como também dos demais colegas, para que possamos modernizar essas leis, essas 5 leis que existem aqui, e o que precisar para a gente mudar, nós vamos fazer por onde mudar para beneficiar a sociedade. Essas 5 leis que lhe apresentamos de combate à pedofilia em Vitória de Santo Antão não poderiam ser unificadas, melhoradas e o Legislativo fiscalizar a aplicação dessa lei de forma efetiva? Muito bom a sua indagação quando fala da unificação dessas leis, Existem as leis que às vezes tem muito tempo e essas leis
precisam serem revistas, precisam passar por algumas mudanças, algumas modernização, elas precisam serem modernizadas para que venha beneficiar a sociedade, não é? Para que venha beneficiar o povo. E nós vamos ver essa questão no tocante à modernização, conversar com os colegas, criar, se possível, um conselho neste sentido, para que o conselho possa ver, convocar aqui o nosso jurídico aqui, não só do meu gabinete, como da própria casa, como da própria Câmara, para ver a modernização dessas leis, unificar ela, se houver a unificação, para que possamos beneficiar a sociedade. Além de vereador, o senhor é radialista. Na sua atividade de radialista, há muitas notícias sobre abuso de crianças? Muitas aqui em Vitória e muitos casos que ficam no anonimato. As pessoas têm medo de denunciar, as pessoas, boa parte das pessoas se omitem nesses casos e a gente vê o abuso sexual sendo cometido pelos próprios pais, pelas próprias mães, algumas delas que exploram seus próprios filhos. Já vi casos absurdos aqui na cidade de Vitória de ficar surpreso a mãe explorando a filha sexualmente aqui na cidade de Vitória. E isso não é só aqui não, isso é no estado, isso é no país, mas precisamos combater, precisamos nos unir, precisamos juntar forças para combater essa modalidade de crime que tem sido um problema sério. A gente sabe das dificuldades, mas como é que você traz um filho ao mundo, traz uma filha ao mundo e passa a prostituir aquela criança? Você é conivente com aquela situação? É a pessoa que precisa ser punida pelo crime que está cometendo. A partir do momento que você explora seu filho, que você explora sua filha sexualmente. Nós temos acompanhado diversos casos nesse sentido. Aqui nós temos cobrado na rádio, nós temos noticiado alguns casos, também com apoio do próprio Conselho Tutelar, e de agora em diante, quando você traz esse relatório, onde dizendo que apenas 10% dos casos ocorridos aqui em Vitória são esclarecidos e os outros ficam no anonimato, os outros a polícia não tem conhecimento, o Conselho não tem conhecimento, nós vamos trabalhar para que possamos melhorar essa estatística, para que possamos esclarecer esses fatos. Culpados, eles precisam ser punidos e a sociedade precisa saber quem são as verdadeiras pessoas, porque não está escrito na cara, na testa da pessoa quem é quem, ninguém sabe quem são aquelas pessoas mal intencionadas e é preciso que haja uma fiscalização maior, um combate maior, e eu, como comunicador, como radialista, tenho um papel importante, exerço um papel importante junto à sociedade na questão não só da conscientização, mas também no combate a essa modalidade de crime.